Deixe-me explicar um pouco da situação daquele povo. Era o povo de Israel, recém-saído do Egito, e eles estavam lá no deserto, e chegou aquele tempo que Deus deu ordem sobre a confecção do tabernáculo. E Deus deu os detalhes, as dimensões e tudo isso, mas esta obra exigia a participação de várias pessoas em diversas maneiras. Eu creio que esta história tem cabimento no andamento da igreja hoje em dia. Não no sentido de edificação, que graças a Deus aqui já foi edificado, mas no sentido espiritual do andamento da obra. Vejamos então inicialmente Êxodo 35, a partir do versículo 29, Êxodo 35, 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, marquem bem isso, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Reparem algumas palavras chaves aqui. Oferta voluntária, não uma oferta arrancada, uma oferta sob pressão ou nada assim. Porque nós temos outro aspecto aqui que explica mais isso, cujo coração os dispôs. Então é um coração aberto, um coração disposto, um coração voluntário. Eu não sei a prática da igreja daqui, e se for assim me desculpem, porque eu sei que muitas igrejas fazem também, e isso é que, com respeito aos dízimos da igreja, coloca-se, não sei se tem aqui, não sei, mas eu espero que não tenha, mas coloca-se uma lista, dizimista e tal, assim, não é? Aí, cada mês tem aquele relatório, quem deu, quem não deu, quem deu tanto e tanto assim. Eu acho que isso tira o espírito de voluntarismo. Mas, eu mesmo falando contra esta prática na igreja do CIA, nos primeiros anos, mesmo assim foi instalado, continua lá até hoje. Eu olho para lá quando isso se fala, mas quase não se fala também. Mas o importante, mesmo que haja a lista, mas que a lista não seja nosso incentivo para dar. E eu quero dizer, além disso, que nós não estamos falando somente da parte financeira. Cadê a caixa? Sumiu. Tudo bem. Estava lá. Mas não é somente isso, não. E nem em primeiro lugar, embora seja falado aqui. Mas nós vamos ver outro aspecto disso, que é mais importante, nossa disponibilidade para a obra. Nosso tempo, nossa capacidade, aquilo que Deus nos deu nesta área, que Ele quer que seja usado. Então fiquem com isso em mente, por favor, inicialmente. O espírito de disposição, de disponibilidade, de desejo de servir a Deus por intermédio da igreja. Então, seguindo o versículo 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Importante que a gente perceba isso aqui.
o Espírito Santo se envolve na obra. Ele nos capacita, ele nos desenvolve na obra também. Nós temos irmãos que podem lidar com a música, como o querido que toca aí. Se eu fosse aí, seria um desastre. Porque Deus não me habilitou para aquilo. Não me capacitou. Irmão Sinésio, com seu conhecimento de música há longos anos, vem servindo até hoje. Eu não posso servir na área de música como ele serve. Eu canto, tudo bem, mas além disso, mais nada. Não é onde Deus me capacitou. Mas onde Ele me preparou, então, se eu não estiver disposto para servir nessas áreas, é o quê? Pecado. Não é nada menos do que isso. Quanto mais quando aqui nós temos exatamente o ministério do Espírito Santo para a gente poder servir de uma maneira mais eficaz ainda. Toda igreja, quer seja pequena, média ou grande, tem desafios nessas áreas. Eu hoje de manhã preguei na congregação Cristo Rei, de Simões Filho, que é um grupo de mais ou menos 30 e poucas pessoas. Estou aqui, graças a Deus, com o auditório quase que repleto e ausente da igreja do CIA. A igreja do CIA é um grupo de 200 e poucas pessoas congregadas ou membros. Mas cada igreja tem seus desafios nessas áreas, de arrumar pessoas dispostas para servir. Aí que eu vou falar um pouco de ontem à noite. O irmão que providenciou essa reunião, que promoveu, que fez tudo, e inclusive um belo banquete que tivemos depois, não estou querendo fazer suborno não, viu? Mas aí, ele é disso mesmo. Irmão José Daniel, não sei se alguns conhecem José Daniel, é um baixinho, um cearense baixinho assim, mas com um pulso muito grande. Ele estava fora dessa obra durante um ano e não andou muito bem, não estou criticando quem estava, mas as capacidades são diferentes, e Deus devolveu ele, voltou ele para isso. Mas o irmão José Daniel, hoje de tarde, estava à frente de uma das congregações da igreja em São Tomé de Paripe. Então, infelizmente, nas igrejas pequenas, médias e grandes, nós ainda temos esse acúmulo de serviços, que é infeliz. Mas por que acontece? Porque nem todos os irmãos estão dispostos para servirem ao Senhor, mas para o bom andamento da carroça, da igreja, é necessário que todos aí estejam na frente e puxando igualmente, seguindo a orientação da liderança da igreja. E nós sabemos que Deus quer que a igreja ande assim. Então, o Espírito Santo encheu esse homem com a habilidade, inteligência e conhecimento. E aí temos uma descrição da obra dele. E para elaborar desenhos e trabalhar em couro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Quer dizer, muitos talentos que ele tinha, mas com a capacitação do Espírito Santo. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Outra função importante na igreja. Nós não vamos estar aqui para sempre. Temos que ver pessoas preparadas para assumirem as obras
que nós hoje estamos fazendo. Semana passada nós tivemos uma viagem repentina para Crato, Ceará, para a despedida de um querido irmão nosso em Cristo, um missionário, João Peterson. E João tinha servido a Deus desde 1965, junto com sua esposa, Dona Gina. João era um homem bem interessante. Era um homem de 1001 ideias, e dessas 1001 ideias, talvez uma desse certo, mas Deus deu muito certo. Ele, por exemplo, foi reconhecido como o pai da obra entre surdos e mudos, em todo o Brasil e outros países da América Latina, ou digo especificamente América do Sul. De maneiras que no enterro dele, que infelizmente nós não pudemos chegar em tempo, porque foi muito em cima que soubemos, e o transporte para lá é difícil. Mas mesmo assim, nós fomos informados que o enterro deles foi assistido por dezenas e dezenas de pessoas surdas e mudas, em gratidão por aquela obra que ele tinha instalado lá. Mas eu quero falar com a igreja sobre apenas uma das ideias dele, além disso, mas ligado com a obra com surdos e mudos. Nós fomos visitar a viúva e 2 filhos que tinham chegado dos Estados Unidos com o pai vivo ainda poucas horas antes do falecimento dele. Eles moram numa casa grande, quase na periferia na cidade de Crato. E no quintal dessa casa tem 2 grandes tanques, não são piscinas não, tem uma piscina para gente, mas são 2 piscinas para peixes, mas é um criatório de milhares e milhares de peixes. Por que criar peixe? Bom, é peixe tilápia tem um mercado muito bom, não é? E a ideia que Deus colocou na cabeça desse irmão era a seguinte: estão criando esses peixes, estão crescendo assim, e veja no seu calendário que evento está chegando em abril, hein? Semana Santa. E o povo do Brasil come muito o quê? Peixe. Então, o João, mesmo antes de falecer, ele já tinha fechado contrato com vários supermercados da região para a venda desses peixes, cuja renda será investida na obra entre surdos e mudos, pois tem uma escola para eles lá, que as famílias normalmente não podem custear aquilo, e os peixes estão, então, servindo como fonte de renda para a obra. Nós também podemos receber ideias de Deus, nós não precisamos ficar fechados assim, quando Ele, de repente, nos apresenta algo novo, até para a igreja. Não devemos ter medo, não devemos ficar fechados, porque entre essas 1001 ideias, algumas também podem vingar numa maneira tão importante. E certamente o Brasil perdeu um grande servo, mas ele deixou essa herança para andar. O filho está lá passando dias para fazer com que a obra dos peixes ande e que fique mais implantada ainda. Então, seja lá o que for a capacidade que nós recebemos, precisamos estar dispostos para servirmos ao Senhor. Então, além do ensinamento, aqui é mencionado, na segunda parte do versículo 34, deu isso a ele e a Auliabe, filho de Aismac, da tribo de Dan. Encheu-os, agora os dois, não é? Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre.
até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão. Sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Repare um pouco. O que é que você sabe fazer? E sabe fazer mais ou menos bem. Ou talvez bem. Não sei. Mas você sabe. Se é para cantar, se é para ensinar, se é para operar em outra área da igreja, você está realmente disposto para isso ou está ainda naquilo, um pé atrás e tal? Considere, a igreja vai andar assim? Nem tanto não. Porque a igreja, afinal de contas, somos nós. É a comunidade. É o povo. Não é, logicamente, não é esse prédio, como alguns confundem. Mas a igreja somos nós. Eu posso dar uma pequena palavra de testemunho também. Como alguns sabem, eu era jornalista profissional durante vários anos, trabalhando em jornal mesmo. Gostava da profissão, gostava bastante. Mas Deus me transferiu de uma região para outra, nos Estados Unidos, e me colocou numa igreja que dava banho de missões. Só se falava missões. A igreja naquela época da minha chegada lá tinha 34 dos seus membros servindo em vários campos do mundo. De maneiras que era comum quase todo mês ouvirmos um relatório de missões durante os cultos. Ou faltando isso, o próprio pastor que tinha visitado diversos campos missionários, ele também podia fornecer essa informação. Então Deus começou a mexer com o meu coração sobre missões, que confesso abertamente, eu não gostei inicialmente. Eu até tentei raciocinar com Deus, disse, Deus, isso não faz sentido. Tu me deste essa profissão, tu me colocaste num jornal que eu estou bem, que estou gostando, até gostando, né? E por que esse negócio de missionário, eu vou ficar pobre, sei lá o quê, ir para lugar esquisito, né? Mas, cada vez que vinha outro missionário, deu aquele tchan de novo, né? E finalmente chegou a um ponto que uma noite, no culto, foi passado um filme mostrando a obra de missões no Brasil. Não na Bahia, não, mas no Brasil, realmente no Amazonas, entre os índios. No final do filme, tinha um desfile de índio passando, assim, e uma pergunta profunda: o que é que você vai fazer para que eles ouçam de Jesus? Bom, naquela altura eu não tinha mais, né, argumento com Deus, entendendo que era exatamente o que Ele queria da minha vida. Mas eu pensei o seguinte: tudo bem, Deus, então tome meu jornalismo, agora eu vou ser missionário, vou fundar a igreja, vou pregar o evangelho, tudo isso. Para mim, a gente estava fazendo uma troca, jogando fora aquele conhecimento que eu tinha e adquirindo um novo conhecimento com relação a igrejas. Achava isso. Mas depois de poucos anos no Brasil, Deus reabriu a porta de jornalismo. Eu recebi o convite do reitor do Seminário Batista do Cariri, lá no Crato, onde nós estivemos. Ele, sabendo da minha experiência, ele disse: eu quero que você venha aqui ensinar jornalismo para os alunos durante uma semana, porque a comunicação é vital para os ministros nas igrejas. Bom, para mim fazia sentido. Disse, tudo bem, vamos fazer uma experiência. Mas foi uma semana tão abençoada que Deus então deixou aquela porta escancarada assim,
e me deu várias oportunidades ao longo dos anos para fazer esse estudo no seminário de Belém, lá do Cariri outras vezes, Natal, São Paulo, Curitiba e tal, nas igrejas às vezes. Então, era uma capacidade que ele tinha me dado anos antes, que ele queria usar dentro da obra também. E pode ser que sua profissão ou sua experiência sirva para isso dentro da igreja. Mas requer o quê? Sua disposição. Passemos então para o capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade. É tão importante a gente pegar esta realidade. A quem o Senhor dera habilidade. Se Ele nos capacitou, como é que nós podemos querer esconder aquela capacidade? Lembremos-nos daquela musiquinha das crianças na escola dominical, para não esconder, né, a minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Ainda se canta isso hoje, nunca mais ouvi, não. Né? Eu vou fazer brilhar, não é para esconder, não. Então essa luz pode ser pequena, pode ser grande, mas não é para ficar escondida. Deus deu a capacidade para nosso serviço. Mas aqui no versículo 2, nós passamos para um outro aspecto disso que é bem interessante, bem intrigante mesmo. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto a sabedoria. Isso é, a todo homem cujo coração o impeliu e a se chegar à obra para fazê-lo. Sabe, nos seminários, existe uma matéria chamada, agora o nome me fugiu mesmo, não homilética não, hermenêutica, eu sabia que era com H, hermenêutica é uma palavra meio complicada, né? Mas significa interpretação das Escrituras. E uma regra básica da hermenêutica diz simplesmente o seguinte, já ensinei isso à igreja do CIA, sabe de cor. Quando Deus repete alguma coisa nas Escrituras, como nós temos visto repetidas vezes aqui, Ele está dizendo, prestem atenção. Prestem atenção. Então Deus está batendo nessa tecla do coração disposto, a capacitação dada por Ele. Prestem atenção, prestem atenção. E se não tivermos assim, estamos fugindo daquilo que Ele quer com as nossas vidas. Então tinha vários servidores, não eram somente os dois, né? Os dois com destaque, evidentemente eram chefes da turma, mas aqui é falado de várias outras pessoas também. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-lo. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Cada manhã? Imagine dar oferta todo dia. Alguns irmãos se escandalizam quando a igreja levanta oferta, por exemplo, na quarta-feira. Não sei aqui aqui o culto de oração é quando? É terça? Tem oferta na terça? Não tem. A igreja do CIA tem. E algumas... Poxa, outra oferta e tal, mas cada manhã, né, eles traziam as suas ofertas. Mas, de novo, eu quero destacar isso, não é necessariamente o que nós estamos falando hoje. Isso era, sim, de bens, de dinheiro e tudo, mas
nós estamos indo além e tratando de oferta de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa disponibilidade. Imagine, irmão Marivaldo, se alguém chegasse a ter, irmão, eu estou aqui, estou disposto para fazer tal e tal coisa, aí pá, né? Depois dele se levantar, não vai fazer isso, mas às vezes nós precisamos disso, precisamos inclusive para animar a liderança da igreja, precisamos disso para animar quem for o pastor da igreja, porque certamente ouvindo isso, o próprio servo fica mais animado, mais disposto para a obra também. Então eles traziam essas ofertas com esta frequência. Mas vejam também, ofertas voluntárias. Deus está repetindo, ofertas voluntárias, dadas de toda disposição, com prazer. Eu gosto de ver, às vezes, na hora da oferta, as crianças trazendo suas moedinhas e tal, mas eles vão para frente com toda satisfação, né? Poxa, se nós adultos pudéssemos ter essa alegria também. A criança está lá, acha tão bom poder colocar aquelas moedas lá dentro e tudo. Mas este é o espírito que Deus está querendo de nós todos. De novo eu digo, não só com finanças, mas também com as nossas próprias vidas, as nossas próprias capacidades. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés, vejam bem isso, que coisa rara, acho que eu não me lembro de outra situação na Bíblia assim. O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. O povo está trazendo demais. É como se fosse o ofertório transbordasse na hora das ofertas, mas não era bem isso, mas estava ultrapassando as necessidades financeiras daquela obra. Ah, que sonho isso seria para qualquer igreja. Mas às vezes igrejas têm excessos bons em outro sentido. Outro dia estava conversando com o pastor Jonatas, da Igreja Batista Beriana em Barreiras. Ele disse, pastor Ricardo, nós temos um problema sério na igreja. O que é? Logo, né? Porque problema sério na igreja não é raro hoje em dia. Ele disse, não temos mais espaço. O auditório de lá é menor do que esse daqui. Só tem X cadeiras e não tem, eles colocaram mais cadeira, não tem 11 colocar mais cadeira. Mas graças a Deus, aquela igreja no momento está ultrapassando em termos de oferta de gente nos cultos. E logicamente você tem que ver uma solução, talvez realizar um outro culto, em outro horário, sei lá, mas é um sonho que qualquer pastor tem, não é? Um problema desejável. Mas seja lá qual for, é um alvo que uma igreja pode ter, se não de ultrapassar, pelo menos de chegar lá. Então, irmãos, eu digo, não pensemos somente no fator financeiro, mas também nesses outros aspectos que nós mencionamos. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo, nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Imagine isso. Teria de tapar o ofertório, né? Colocar qualquer coisa em cima, não pode. Mas é bom
caminhar para isso. É bom caminhar para o lugar onde os cargos da igreja fiquem distribuídos e que não haja duplicação, triplicação, nada disso. Uma distribuição boa, para ninguém se cansar demais. É o plano que Deus tem para a sua obra. O plano está aí. E quando eu penso naquele povo, eu preciso observar o seguinte: eles eram seres humanos, pecadores, iguais a nós. Nós não devemos pensar, mas eles conseguiram isso porque eram superiores a nós. Não. A gente lendo tudo isso, das andanças do povo pelo deserto e tudo isso, as tribulações que Moisés enfrentou, sabemos que eles passavam pelas mesmas provações que nós, mas também entraram nessa fase de obediência, de dedicação, de serviço voluntário, que também pode existir entre nós. E as igrejas precisam convencer-se disso. Nós, individualmente, precisamos ter esse espírito de voluntarismo no coração. E finalmente, versículo 7, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Tinha excesso, tinha mais do que necessário. Sua igreja passa por uma fase nova, por uma fase crítica, mas por uma fase de oportunidade também. E nós esperamos, nós rogamos que cada qual assuma sua área, eu espero que não seja nem áreas, viu? Assuma sua área de oportunidade de servir ao Senhor. Que tenha coração aberto, disposto, para que o andamento da igreja continue com pastor, sem pastor, até aquele dia que Deus definiu. Eu não sei, irmão Edson, se tem outra música programada, mas eu vou pedir um hino para acompanhar a mensagem. Mas primeiro nós vamos orar, depois eu peço que a gente cante, irmão Edson, está ouvindo? Que a gente cante 410. No serviço do meu rei eu sou feliz, porque Deus quer que seja assim. Felizes no serviço dele. Mas primeiro vamos orar, e irmão Sinésio então virá para reger a música e a palavra passa para o dirigente. Amado Deus, damos-te graças pela tua palavra. E essa história que mostra como tu capacitas o teu povo, como o teu povo é tão importante no teu plano para o andamento da obra. E ó Deus, nós te rogamos por cada irmão da igreja, cada irmã da igreja, quer seja ativo, inativa. Mas ó Deus, que crie um coração disposto, um coração aberto, um coração de visão, de área de serviço dentro da igreja. Abençoa o irmão Marivaldo na direção, os demais líderes da igreja, que possam sentir essa disposição por parte de toda a igreja. E ainda, ó Pai, caso tenha hoje à noite uma pessoa que ainda não entrou na tua família, não está capacitada, evidentemente, para servir, porque não é na família, que o teu Espírito Santo abra esse coração
para que a pessoa sinta a realidade da salvação que só existe em Jesus, e que haja, ó Pai, salvação naquela vida, em nome de Cristo, amém. E caso tenha alguém nessa situação, na sua saída daqui do culto, não deixe de falar conosco, com mais alguém da igreja, para que a igreja possa acompanhá-lo na sua vida nova em Cristo. Irmão Sinésio. Amen.